A segunda coisa é que eu percebo que a cada dia que passa eu lido mais com novidades. Né? E o porquê disso? Tudo que eu li, escrevi, conversei ou assisti do mês passado já é uma grande novidade para mim. Né? Então, o meu número de novidades tem aumentado significativamente. Bom, vamos começar então. Bom, já que é um evento aeroespacial, né, eu resolvi começar com a citação de Pedro, né, do Neil Armstrong. E concordo plenamente com o que ele falou. A ciência não domina a profecia, isso não faz parte da ciência, né? E a gente consegue prever muito mal as coisas para daqui a 10 anos. Há uma tentativa até de prever demais, em demasia, para os próximos anos. Né? Inclusive, a gente tem cerca de 50 minutos para falar de 50 anos. Depois de 50 minutos, a Cecília fica em pé ali com uma coisinha, né? Deixando claro que está na hora da gente ir embora. Então, em função disso, a gente vai ter basicamente 1 minuto por ano, né? O que eu acho pouco. A gente podia fazer o seguinte: escolher um ano. Eu sugiro 2014. Eu tenho uma chance, ainda que pequena, de acertar alguma coisa. Se for 2063, a chance é praticamente nenhuma. Né? Na realidade, gente, quando a gente fala em previsão, eu concordo com o que o Armstrong falou, não há nenhum valor científico em se tentar prever as coisas, ou se atribuir, né, uma causa científica para isso. Isso é pobre. Né? E, como qualquer atividade intelectual, a previsão que a gente faz passa pelo nosso inconsciente. E a gente é fortemente influenciado por esse inconsciente no sentido de tentar prever as coisas que a gente deseja que aconteçam, ou que não deseja que aconteçam. Né? Provavelmente o que a gente vai falar aqui vai ficar claro isso aí. Né? A gente realmente tem desejos que motivam toda a nossa atuação. A nossa memória ancestral é extremamente poderosa nesse aspecto. Quando a gente, por exemplo, se a gente vai ver o que a gente deseja para a aviação, a gente quer ir cada vez mais rápido, mais alto e mais longe. Né? Isso é um desejo ancestral nosso. Correr mais do que o outro já significou sobreviver. Quando a gente tinha um leão correndo atrás da turma e eu era o primeiro, né, eu ficava extremamente feliz em saber que não era o último. O último ia ter que se virar com o leão. Eu estava na frente. Né? Uma corrida de Fórmula 1 é basicamente isso. Né? O que emociona numa corrida de Fórmula 1 é que o cara está na frente. A gente continua se emocionando com esse tipo de coisa. Né? A maioria dos esportes tem essa característica, inclusive. Inclusive, quando a gente separa o esporte em 2 bandos, que você fala que é de um dos bandos, a coisa fica melhor ainda. Né? Bom, vamos dar uma olhada, então, em algumas previsões que foram feitas. Eu quis começar verificando isso. Quem já previu e como foram os acertos dessas previsões? O que a gente vai ver é que algumas pessoas foram capazes de fazer previsões com muito acerto e com uma antecipação muito grande. Outros erraram redondamente em tudo. Outros acertaram parcialmente. E isso aconteceu há 500 anos atrás e continua acontecendo hoje. Então, só para a gente exemplificar, olha essa previsão.
Enquanto um computador como o ENIAC, esse é o avô dos computadores, né? Hoje ele está se referindo a 1949. Ele tem 18 mil válvulas e pesa 30 toneladas. Previsão que ele, num futuro próximo, pudesse ter apenas 1000 válvulas e pesar 1,5 tonelada. Né? Isso foi dito em 1949. Né? Acertou parcialmente. Né? Nós rapidamente reduzimos de 1,5 tonelada. Né? Outra previsão, não há nenhuma razão para qualquer indivíduo ter um computador em sua casa. Né? Essa previsão era bastante recente. Ela foi feita, inclusive, por um presidente de uma companhia de digital eletrônico. Né? Isso foi dito em 77. Já pulei para frente, né? Bill Gates fez uma previsão estranha, né? Uma constatação. Isso em 1981. Em 81 ele disse o seguinte: 640K deve ser suficiente para qualquer um. Né? O que a gente vai fazer hoje com a 640K? Absolutamente nada. É o Bill Gates, é o cara. Né? Ele é o cara. Ou pelo menos todo mundo fala que é. Outra coisa, bem recente, uma hora vai funcionar. O Steve Ballmer, né, muito recentemente, em 2007, previu que o iPhone não teria nenhuma chance de obter uma cota grande de mercado. Né? Então vocês estão vendo o seguinte: eu estou à vontade para prever qualquer coisa. Né? Não tem erro na coisa. Mas tem uns caras que fizeram previsões absolutamente fantásticas. Essa eu reputo uma das mais interessantes na nossa área. Essa previsão é do Roger Bacon, em 1250. Ele já havia sacado que a força humana ia ser desnecessária, né? Que seria possível construir navios, e o interessante não era encher o navio de gente para remar. O interessante era que alguma coisa se ocupasse da propulsão. E bastaria uma pessoa para comandar esse navio. Ele previu também os automóveis, né? Seria uma coisa espetacular, né? E mesmo o voo, como a gente tem hoje. Ok? Isso é uma previsão de 1250. Previsão bastante acertada, né? 300 anos depois, né, cerca de 300 anos depois, o Leonardo da Vinci também, né, fez uma previsão que hoje se verifica. Ele diz que uma ave nada mais é do que uma máquina que trabalha segundo leis matemáticas, né, e que ele estava convencido que a capacidade humana seria suficiente para reproduzir essa máquina, em todos os movimentos dela. Só para a gente dar uma olhada nisso, se vocês tiveram a oportunidade de ver esse vídeo, eu achei interessante porque é exatamente a previsão do Da Vinci, né, de 1505, sendo totalmente atendida hoje. This is a dream of mankind to fly like a bird.
birds are very agile, they fly not with rotating components, so they fly only by flapping their wings. So we looked at the birds and we try to make a model that is powerful, ultra-light, and it must have excellent aerodynamic qualities that would fly by its own and only by flapping its wings. So what would be better to use the herring gull in its freedom, circling and swooping over the sea, and use this as a role model. So we bring a team together. There are generalists and also specialists in the field of aerodynamics, in the field of building gliders, and the task was to build an ultralight indoor flying model that is able to fly over your heads, so be careful later on. And this was one issue, to build it that lightweight that no one would be hurt if it fell down. So why do we all this? We are a company in the field of automation, and we'd like to do very lightweight structures because that's energy efficient, and we'd like to learn more about pneumatics and airflow phenomena. So I now would like to take your seatbelts on and you put your hats off. So maybe we try it once to fly Smart World. Thank you. Na verdade, eu queria mostrar só esse pedaço do vídeo. espetacular foi feita em 1609 pelo Kepler, né? Ele fala, desculpe, tinha esquecido, que barcos e velas apropriados para o ar celeste, né, e já pensando no pessoal da espacial aí, devem ser criados. E sugere, né, que haverá pessoas que não irão recuar diante dessa vastidão do espaço, que é exatamente o que a gente está vendo acontecer hoje. Algumas outras afirmativas são, além de erradas, o peso delas tem que ser considerado, né? Essa afirmativa, máquinas mais pesadas que o ar são impossíveis, ela foi feita pelo presidente da Royal Society inglesa, né? Lord Kelvin poderia ter omitido essa afirmativa, né? O peso dela era muito importante. Alguns professores, né, de uma escola importante, Marechal Fox, em 1911, ele fez uma previsão não, ele fez uma afirmativa estranhíssima, né? Aviões são brinquedos interessantes, mas sem nenhum valor militar. A Primeira Guerra Mundial mostrou, e continua valendo até hoje, a importância do poderio aéreo. Aqui, só para a gente ver, os artistas também têm essas sensações, né, de previsão do que vai acontecer tecnologicamente. Aí o Van Gogh, né, se declarando ignorante sobre o que a tecnologia deveria fazer, mas mostrando o desejo dele de o que ele esperava da tecnologia, né? Bom, essa é uma afirmativa do H.G. Wells, né? Eu acabei incluindo o Santos Dumont ali, ninguém é perfeito. Ele deveria ter citado o Santos Dumont, então eu tomei a liberdade de incluir. Na verdade, a citação original não tem o Santos Dumont. Essa previsão é de 1901. Né? Olha,
qualquer pessoa que conheça o que o Lilienthal, o Langley, né, o Picher, o Marx, o Santos Dumont, né, e o Chanut, eles vão ficar facilmente inclinados a acreditar que antes do ano 2000, talvez até em 1950, fosse possível o voo. Estava muito perto de acontecer, né? Essa é uma coisa interessante. Vocês já devem conhecer essa história, aquela brincadeira que o Santos Dumont tinha na época de infância, né? Em que um líder da criançada falava: pombo voa, galinha voa, abelha voa. E de vez em quando ele afirmava, né, ou ele levantava o nome de um animal que não era capaz de voar. Quem levantasse o dedo nessa hora tinha que pagar uma prenda. E o Santos Dumont, né, ele sempre, toda vez que isso acontecia, em que alguém falava homem voa, ele levantava o dedo, né, e se recusava a pagar a prenda depois. Ele falava: não, o homem vai voar, né? Se não voou ainda, é problema a ser resolvido, mas que voa, voa, né? Então, em 1904, ele comenta isso no livro dele, Os Balões. Outra coisa interessante foi feita, né, por uma revista popular de ciência, né, em que o Rickenbacker previu. Esse é um sonho antigo da humanidade, é a coisa do automóvel se transformar num avião. A gente já está achando chato ter que ir de carro até o aeroporto e voar. Você já quer voar, né? É possível hoje já, tem algumas coisas. Tem jeito aí? Parece que a coisa ainda não voa muito bem, não, mas voa. Parece que ainda não está muito seguro para voar, não, mas pelo menos está chegando lá, né? Está chegando perto. Bom, aí eu resolvi pegar uma outra revista popular e fiquei muito surpreso. A Mecânica Popular de 1950, a revista bem conhecida, né? Ela tentava antecipar o ano 2000. O ano 2000 é uma coisa emblemática, né? A gente, inclusive, ficou meio esperando tanto o ano 2000, passou só uma volta em torno do Sol a mais, não aconteceu nada de muito diferente. Mas era um ano emblemático, então eles tentavam prever. Eu fiquei assustado de ver a quantidade de acertos. Felizmente, algumas coisas eles não acertaram, né? Mas grande parte sim. Eles criaram, o articulista, ele criou uma hipotética família Dobson para explicar como seria a vida de uma família no ano 2000, né? Então, isso aí eu gostaria que tivesse acontecido, né? Você passa um troço e em vez de fazer barro, você passa e limpa e está pronto, né? Essa eu gostaria muito que tivesse acontecido, não aconteceu. Já a próxima eu detestaria que tivesse acontecido, né? A gente comer serragem e lavar, mas aproveitar toalha de papel e cueca de rayon, né? Tem um doce feito de cueca de rayon, né? Ainda bem que essa não foi, graças a Deus alguém desistiu disso, né? Teve o bom senso de desistir disso aí. Mas ele fala umas coisas interessantíssimas sobre o próprio aparelho de televisão. O aparelho de televisão, ele tinha uma ligação com o telefone, você usava, e televisão, né? Basicamente o que a gente, de modo muito semelhante, a gente tem hoje como internet. Ele cita, inclusive, que a mulher dele, que eu não lembro o nome, passou a fazer as compras dela
através de um sistema como esse. Então, as previsões foram muito interessantes, né? A videoconferência, inclusive, ele fala bem dela, né? Outra coisa muito legal é que ele cria uma hipotética fábrica Orwell de helicópteros com muita coisa do que a gente está vendo hoje, né? Própria previsão de fevereiro de 1950 é espetacular, né? Basicamente, você tinha pessoal de troubleshooting lá, se acendesse uma luz indicando alguma coisa errada, o cara iria. Isso a gente já tem algumas fábricas assim hoje, né? Através de fitas com orifícios perfurados, quem usou o cartão do IBM 1130, né, nós usamos uma tecnologia parecida com essa na computação, né, indicaria para a máquina o que ela deveria fazer. Então são coisas impressionantes, né? O Paulo tem lá a 3D dele, né, tão espetacular, né? Ele fala que a máquina seria capaz de punir o interior de um cilindro, né? Então, assim, coisas espetaculares que realmente ele foi capaz de prever, né? Ferramentas mecânicas que apertem porcas e parafusos. Eu achei muito legal ver que essa capacidade de previsão foi boa, né? Com relação à aviação, que é o que mais me interessava, né, ele previu corretamente que em 2000 aviões supersônicos estariam cobrindo o Atlântico, né? Concórdia de 69. Hoje o Concórdia não está operando, mas a gente teve essa operação, né, efetivamente realizada. Ele previu, inclusive, um dos problemas do Concórdia, né? Só um detalhe: ele previu que a circunnavegação da Lua talvez não tivesse acontecido até 2000, mas já não seria motivo de chacota. Na verdade, a gente chegou lá bem antes disso, né? Ele previu, inclusive, o problema, né, da alta tarifa do Concorde. Ele não só previu o Concorde, como previu um dos problemas, né, que impediram a popularização do voo supersônico. Bom, vamos então tentar agora, vendo que as previsões são, né, a gente erra, acerta, eu fico tranquilo para pensar em qualquer coisa, né? Mas a gente vai ver uma dificuldade muito grande. Para a gente poder falar dos 50 anos do CEA, o que a gente teria que minimamente acertar? Primeiro, o que vai mudar no mundo nos próximos 50 anos? Né? O que vai mudar no Brasil nos próximos 50 anos? E o que vai mudar na aviação, que é a área de interesse nossa? Só se a gente fosse capaz de imaginar isso de modo apropriado, a gente poderia, então, tentar prever o que o CEA faria nos próximos 50 anos. Então, a gente está vendo que é uma tarefa absolutamente impossível, porque o número de variáveis aí é incontrolável, né? E alguns acidentes históricos, a gente não tem como a menor ideia de prever isso. Com relação ao mundo, eu acho que a grande questão mundial sempre foi e continua sendo energia, né? Se a gente conseguir uma forma de obter energia de modo barato, abundante e sustentável, a gente praticamente resolve todos os problemas que nos afligem, né? Você tem uma seca no Nordeste. Se a energia for extremamente barata, você dessaliniza a água do mar. A energia está barata, você faz isso fácil. Bombeia essa água do mar para lá, essa água dessalinizada, né? Irriga, planta. Ou seja, se a gente conseguir realmente uma forma totalmente inovadora de uma energia que realmente atenda isso, né? Baixo custo, abundante e sustentável, vai ser uma revolução mundial. O que seria isso? A gente não tem ideia de exatamente o que seria, né? Qual que é a grande incógnita em relação ao mundo? Eu acho que continua sendo, né, as relações que vão ser estabelecidas entre as nações e entre os grupos de nações. Se alguma vez se resolver, né, a curto prazo, nesses próximos 50 anos, essa questão da energia, obviamente que isso vai ser resolvido por um grupo, né,
detentor dessa tecnologia e vai assumir um poder econômico muito grande. O poder militar hoje já é uma coisa interessante, né? Depois da queda do bloco soviético, há, acho que pela primeira vez, um império econômico, no caso dos americanos, tem uma hegemonia militar tão grande, né? Isso pode se acentuar se esse mesmo império, por exemplo, for o detentor, né, de uma forma nova de energia barata. Okay? Eles investem bastante nisso, mas não se chegou a nada até agora. Bom, só para a gente entender como é que essa turma pensa, né? É bastante diferente da gente. A gente, no Brasil, a gente não planeja, ou planeja muito pouco, a gente não pensa em estratégia de desenvolvimento, né? Achei muito interessante que esse artigo do cientista-chefe da Força Aérea Americana, né, usado que era um artigo, em princípio, para uso interno, mas que depois foi tornado público, né? Tem? Provavelmente. 2010 é mais ou menos a mesma época, né? Está na internet, né? Então, eu deixei na língua nativa deles, vamos chamar assim, né? Para a gente não perder nada do que eles pensam. Então, eles estão realmente preocupados com o seguinte: vai haver uma grande mudança para eles também, em termos de força aérea, em função da globalização da ciência e tecnologia, né? Outro comentário deles: nas próximas 2 décadas, que é o período em que o trabalho se ocupa, os americanos não vão mais dominar a ciência e tecnologia, e nem a economia mundial. Isso é a previsão deles, né? Pelo menos como eles faziam isso nos últimos 50 anos. Então, eles mesmos estão percebendo essa mudança, né, que parece estar no horizonte próximo. Outra coisa é que o gap que existe, isso aí anima a gente um pouco, né? Eles acham que o gap que existe tecnologicamente entre os americanos e o resto do mundo vai rapidamente diminuir, né? E eles começam então a pensar sobre isso, né? Isso, segundo eles, né, seria resultado de uma inabilidade dos americanos de manter um regime educacional, né, que pudesse manter essa hegemonia por mais tempo. Eles mesmos estão preocupados com isso aí, né? Outro comentário interessante é que, independente de como, né, os americanos vão fazer frente a isso, né, essa quebra nesse gap tem muito mais a ver com o restante do mundo do que mesmo com eles. Nós vamos chegar lá, eles não estão conseguindo mais manter a hegemonia. Isso anima também a gente um pouco, né? O resto do mundo já reconheceu que ciência e tecnologia gera economia, né? Os países, ninguém está querendo simplesmente fazer uma invenção tecnológica que não gere resultado econômico. É isso aí que vai mudar o país, né? Ficar exportando minério de ferro e soja, como a gente está fazendo, isso não vai levar a muita coisa. A gente tem que mudar. Só lembrando, o Osiris Silva, na palestra que ele fez aqui para a gente, há menos de um ano, ele deu valores que me impressionaram muito. O minério de ferro, a gente exporta a 12 centavos de dólar por quilo. A soja, 35 centavos de dólar por quilo. 1 quilo de avião, 2 mil dólares. Né? Quando a Embraer exporta um avião, se a gente quiser exportar minério de ferro em valor equivalente, vai um cenário aqui de Belo Horizonte inteiro embora. Né? Se a gente pensar em satélite, 50 mil dólares por quilo. Então é um negócio que a gente tem que pensar. Nós temos que gerar esse tipo de economia, né? Alguns desses países eles já estão desenvolvendo, espero que alguns deles, um deles seja a gente, seja o Brasil, né? Eu não cito ninguém, eu espero que a gente seja encaixado nisso aí. A gente já está desenvolvendo conhecimento e capacidades, né, para ter essas tecnologias que vão gerar efetivamente valor econômico.
eles têm enviado, né, os jovens talentosos, né, aqui vai o pessoal aí dos intercâmbios, né, faz parte disso aí, para as melhores universidades americanas, né, de modo a que eles retornem com conhecimento para os países de origem. Esse é um ponto que nós, do CEA, temos que ter uma grande preocupação, né? Direcionar mais esses intercâmbios, ciência sem fronteira, tudo isso, tentar tirar o máximo de proveito disso, para a gente não perder essa oportunidade. Em paralelo com isso, né, a informação e o conhecimento, eles estão rapidamente se espalhando pelo mundo. A internet é um negócio absolutamente fantástico, né? Há uma década atrás seria difícil você conseguir algumas informações, alguns artigos. Eu, por exemplo, ter acesso a esse documento, não sei como que eu iria fazer, né? No entanto, está de graça para mim na internet. Isso realmente faz uma mudança grande, né? Hoje ele cita, né, a internet, ela coloca milhares, milhões de informações técnicas importantes, relevantes, muita porcaria também. Para quem sabe selecionar, a gente acha praticamente tudo que precisa lá. Está na ponta do dedo ali para a gente conseguir essas informações, né? A própria pesquisa, né, com pequenas cliques de mouse, você chega em qualquer assunto hoje em dia. Okay? O efeito rápido disso, né, é que fica difícil para eles agora segurarem essa situação toda. Okay? Eles já previram isso aí. O que mais me chamou a atenção no documento todo foi esse mapinha. Até, como eu não enxergava nada, né, eu pus ali em vermelho para a gente conseguir enxergar. Esse é o dispêndio anual em pesquisa e desenvolvimento. Então, olha só, na América do Norte são gastos por ano 353 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Isso é 35% do dispêndio mundial em pesquisa. A Europa gasta 28%, 313 bilhões. Aí você pega a Ásia, que chegou tarde nisso, comparado com os outros dois continentes, vamos chamar assim, mas que já gasta o equivalente a 343 bilhões. E isso representa 31% do dispêndio mundial de pesquisa e desenvolvimento. Se você pegar essas três áreas do globo, mais de 95% do investimento em pesquisa é feito lá. Aí quando a gente vai olhar a América do Sul, né, a gente gasta 26 bilhões, 2,4% só. O Brasil deve representar talvez 60%, 70% disso. Não sobra nada do resto, né? No caso da África, a coisa ainda é pior, né? 15 bilhões, 1,3% só. Tá? Se a gente não mudar isso, aquele gap que os americanos se referem, talvez os asiáticos cheguem lá. A gente, nesse ritmo aí, nós vamos levar 50 anos, com certeza não. Vai gastar mais tempo. Tá? Bom, o que esse cenário produz? Por exemplo, vamos pegar o caso da África. O cara quer voar, o cara quer ser engenheiro aeronáutico, não tem nenhuma infraestrutura, não tem nada para isso. Eu fiquei comovido de ver a tentativa pessoal, né, de algumas pessoas que fazem o possível e impossível para tentar levar a coisa para frente. Né? Se eu pudesse, eu ia para lá ajudar. Né? Esse Gabriel, né, um queniano, ele gastou 3 anos da vida dele com muito esforço tentando fazer alguma coisa que voasse. Né? Num país como esse, eu não sei se, do ponto de vista de pesquisa científica, se algumas iniciativas nossas não são vistas desse mesmo modo pela nata da ciência mundial. Né? Então, tem um vídeo aí, dá dó de ver. From his compound in Kahawa West, Gabriel Nderitu has assembled an aircraft from scratch and is now polishing it for a test run in Kitengela next week.
His neighbors witnessing his workmanship for the first time are wowed by his skills. Surprisingly though, he is no engineer and has no background in aviation engineering. My boyhood interest was in aviation. So maybe it was a missed career which I'm trying to recreate or something. This is the outcome of an extensive 6-month research on the internet. He has attached a 74-inch propeller to the engine that turns at 4,000 rotations per minute. He says the aircraft is powered using a Toyota NZD engine. And the elevator lifts the nose up or down, the nose of the aircraft up or down. So when you want to climb up, you would push the elevator up. This aircraft is indeed unique as it is completely detachable, a feature that enables him to transport it by road, an added advantage as he takes it for the test run. As he Problema moves do the trem de pouso aircraft continua to sério. structure for assembly outside his compound, one gets down its stability looking at this front view. But he says there is no cause for alarm as he will fix some shock absorbers. Not really looking at trying to follow. So it's a matter of making the sounds of it. It is an aircraft meant to carry only 2 people and weighs 800 kilograms when fully assembled. Nataka kuona kama inaweza ruka hata kama ni kujistari. Entendi a explicação. Bora tu iweze kujimudu ile uzito wake, kwa sababu ndege yote ikishaweza kutoka chini, hata itoke kiti moja, Não dá para falar com você. Então é um negócio. It begins to take shape when he fixes the Eu tail. acho que em algumas pesquisas científicas a gente está mais ou menos desse jeito em relação à nata lá, sem perceber. Né? Mas houve algumas tentativas, por exemplo, esse Mubarak, né? Ele conseguiu fazer, esse já é o segundo helicóptero dele, e ele conseguiu algum sucesso. É tudo muito sem infraestrutura. Né? O primeiro dele aí conseguiu voar a 7 pés de altura, 2 metros e pouco. Foi o máximo que ele atingiu. Ainda bem, porque senão seria isso, né? É grande para ele. Mas vocês estão vendo o seguinte, ele pelo menos conseguiu, né, um apoio para a educação formal dele. Né? A situação brasileira, em alguns aspectos, não é muito diferente disso. Né? Bom, no Brasil, qual que é a grande questão brasileira? Eu acho que é a falta de planejamento estratégico nacional. Nós não sabemos o que nós queremos ser, né? O que nós vamos fazer para isso, como vai ser feito isso. Não existe um planejamento, é uma coxa de retalho. Numa época se investe alguma coisa, depois um programa é interrompido, começa outro, sem que o anterior tenha sido terminado. Né? Então isso é uma dificuldade grande. Com relação ao que seria a grande incógnita para a gente, seria como é que vai ser a inserção do Brasil a nível mundial. Nós era um país do terceiro mundo, subdesenvolvido, cada década tem uma denominação para a gente. Hoje nós somos emergentes. Né? O berço esplêndido, nós já passamos a ser emergente, uma perspectivazinha. Mas e daí? Né? Qual vai ser o papel que o Brasil vai desempenhar nos próximos 50 anos? O que o CEA vai ter que fazer tem muito a ver com isso aí. Né? Não adianta, o CEA não pode ser uma ilha absolutamente independente do país. Ela até pode, mas isso não funciona. Isso não se sustenta a longo prazo. Né? Existem algumas oportunidades. Por exemplo, muito recentemente está se falando do campo aí, Libra, né, do pré-sal. A própria imprensa internacional divulgou os dados, né? Vão ser investidos 174 bilhões de dólares em 35 anos. Está na hora da gente tentar fazer parte disso. Né? A UFMG já devia ter gente aí pensando em como é que nós vamos nos encaixar nisso aí. Essa operação, ela está no limite para uma operação de helicóptero, alguns dos pontos desse campo. Mas com certeza a operação offshore de helicóptero vai ser importante. Então, a gente está tentando aquele projeto, né, de helicópteros. Quem sabe a gente consegue encaixar, né, nessa perspectiva aí. De participação de produtos com maior valor agregado. Ficar exportando
só soja. Se a gente pelo menos ganhasse mais em termos econômicos com essa exportação, por exemplo, os equipamentos utilizados no plantio e colheita de soja não são desenvolvidos pela engenharia brasileira. Nós estamos gerando emprego de engenharia fora do Brasil para isso. As mineradoras, né, importam caminhões de alta tonelagem, também foram desenvolvidos lá fora. A gente poderia, já que é para exportar minério de ferro, pelo menos que ganhasse um pouquinho mais com isso. Né? Nós não estamos ganhando praticamente nada. E nós vamos ter que formar e qualificar mão de obra em todos os níveis. O Brasil é carente, por exemplo, no que se falou em 174 milhões a serem investidos, primeira notícia no outro dia, vai faltar engenheiro, vai faltar técnico. Então, talvez esses 174 milhões, grande parte seja voltada para fora. Nós não vamos, a gente mesmo, aproveitar isso. Vai ser outra perda de tempo. Né? Na aviação, o que é a grande questão, que eu acho, dos próximos anos? Primeiro, como é que vai se viabilizar, do ponto de vista econômico, a aviação comercial? Os aviões estão com preços absolutamente proibitivos. Ninguém mais sabe se uma empresa é capaz de gerar lucro com o avião. Né? Os próprios custos de avião são, quando a gente fala numa única unidade, custar centenas de milhões de dólares, é uma coisa impressionante. Né? E a outra coisa é o seguinte, toda essa indústria, ela está fortemente apoiada na indústria bélica também. Como é que a gente vai fazer para segurar esses grandes interesses militares? Né? Não dá para a gente imaginar o que vai acontecer com essa indústria. Ou ela vai continuar ativa belicamente, e aí a gente sabe que situações como o Iraque, o Afeganistão vão se perpetuar, ou vai ter que arrumar um jeito, né? Para isso aí. Os interesses são enormes. A gente não pode imaginar que isso simplesmente se resolva dando tempo. Tempo não ajuda em nada para resolver isso aí. Bom, qual que é a grande incógnita na aviação? Talvez a participação de países como China e Japão na indústria aeronáutica. É uma preocupação, principalmente nós brasileiros com a Embraer, por exemplo, né? Até quando China e Japão vão manter um papel, eu não diria secundário, mas um papel menor do que eles poderiam ter nessa indústria. A Mitsubishi agora está lançando avião, a China está sempre falando nos lançamentos futuros, né? Isso mudaria muito o cenário, né? Inclusive o cenário do Brasil como um participante ativo, né? Do transporte aéreo mundial. Bom, oportunidades na aviação. Talvez um campo muito interessante seja o da propulsão. Tem uma série de coisas que estão acontecendo, né? Propulsão elétrica já é uma realidade para pequeno porte, produção híbrida é muito falada, né? Hoje em dia. A gente acredita que realmente vai haver um avanço nessa direção e talvez se volte de novo a mais uma tentativa da propulsão nuclear. Né? Se a gente pegar um avião comercial, se a gente comparar o peso de combustível e a carga útil que ele transporta, é uma coisa, não dá para a gente entender até quando isso vai ser possível. Isso vai ser sustentável, vamos chamar assim. O problema é que os reatores atômicos, do jeito que a gente conhece, não são seguros. Né? A Conver já fez vários ensaios na década de 50, em que voaram um B-36 com o reator funcionando, não fazendo a propulsão da aeronave, mas com o reator ativo em funcionamento e com a tripulação isolada desse reator, para se começar a estudar quais são as implicações de se colocar um reator para a propulsão. Eu acho que uma hora isso vai acontecer. Né? Se a gente olhar essa questão da energia, né? A vida dos seres biológicos, por exemplo, elegeram
a fonte, energia, um combustível químico resolve o problema da vida, né? De uma bactéria até uma baleia, um elefante, energia química funciona bem, né? Nós estamos começando a ter máquinas, você pega um Airbus 380 de 560 toneladas para voar 1000 km por hora, continua usando o princípio de energia química, né? Talvez isso já não seja mais adequado, né? Talvez a tentativa vai ter que ser no sentido de mudar isso aí. Uma proposta tem sido feita, parece que eu pulei não. Uma proposta que tem sido feita é produzir aviões que tenham a chamada propulsão híbrida. Qual que é a ideia? É construir uma grande turbina a gás, né, ainda uma turbina convencional com energia química, uma central, uma grande turbina a gás e acionar motores, fãs elétricos de grande porte através dessa máquina central. Claro? Com isso você poderia otimizar mais ainda esse grande motor, ok? Distribuir a energia, né, produzida por ele para propulsores acionados eletricamente com um ganho de eficiência bastante grande. A Airbus está propondo uma máquina desse tipo. Uma coisa desse tipo aí. Outro lado que talvez seja possível seria o investimento em novas configurações, né? Isso é um prato cheio para invencionice, vamos chamar assim, né? Se propõe configurações muito, às vezes, fora do convencional, só para mostrar alguns exemplos, coisas desse tipo. Essa é extremamente interessante, essa é da Universidade de Miami. A proposta é uma aeronave que ela é capaz de voar numa direção subsonicamente e eu posso girar 90 graus a aeronave e voar supersonicamente, né? Eu tenho uma certa dúvida se essas configurações vão ser realmente testadas. Agora a gente sabe que, por exemplo, o custo de desenvolvimento do Airbus 380 foi 15 bilhões de dólares, né? Será que algum acionista, ou no caso da Airbus, como disse o Walter lá, o português da TAP, né, uma empresa pública, será que eles vão ter coragem de fazer mudanças tão radicais assim, né? Talvez na aviação de menor porte. Na aviação de grande porte, eu acho pouco provável. Eu peguei só como exemplo o seguinte: se a gente pegar o Boeing 707 de 1954, depois pegar o Airbus 340, né? Estão separados por praticamente 50 anos. Completa mudança de sistemas, completa mudança de motores, grandes avanços aerodinâmicos. Mas a configuração, se você sobrepõe as aeronaves, obviamente a escala ali foi adequada, né? Mas estão mantidas as escalas, dá para a gente ver que não se muda muita coisa, né? Eu lembro quando a Embraer fez os estudos na época do 145, estava muito em moda o Canap, né? Se olhou, conclusão, isso ainda funciona, né? Aliás, é a solução que a natureza deu para o voo. Essa coisa do corpo, asa e cauda, a natureza já faz isso há muito tempo e parece que funciona bem, né? Então, não sei se o pessoal vai inovar tanto assim. Outra área de oportunidade são aeronaves supersônicas e hipersônicas, né? As supersônicas a gente já teve, mas hoje está se falando em hipersônicas, com voo suborbital. O custo disso energético é muito caro, desenvolvimento é muito caro, né? Se a gente mal está conseguindo pagar uma passagem no avião convencional, né? E se os aviões estão custando o que custa, imagina qual seria o custo dessa tecnologia. Uma hora vai chegar, mas eu não acho que está no horizonte tão próximo assim, talvez, né? Aí só mostrando as propostas, né? Interessante que o hipersônico é testado no B-52, que é um ancião, né? É da minha idade, mais ou menos.
Né? Tem 61 anos já que está voando lá. Aí só mostrando as propostas lá dos supersônicos. Outra área que seria de muito interesse é a área de materiais inteligentes. Né? Já uma aproximação, tem jeito de você colocar para a gente? Isso já é uma tentativa de tornar as máquinas mais semelhantes às máquinas biológicas. Né? Ainda muito distante do que a gente faz com o ser vivo, mas é um começo. Né? Several distinct components make up the Morphing project. First is NASA's macrofiber composite piezoelectric actuator. This actuator changes physical geometry when acted upon by an electrical charge. O efeito piezoelétrico para produzir deformações projetadas, né, numa chapa seria extremamente interessante. A gente faz muito melhor do que isso. Né? Quando eu aciono o músculo, eu estou fazendo isso num nível espetacular. Né? The repeatable, inexpensive, and easily automated production of the actuator, as well as its inherent durability and flexibility, helped earn research and development magazines coveted R&D 100 award. A second innovation involves the delicate task of monitoring composite surfaces against pressure, stress, strain, and chemical decomposition. This is often achieved through a series of grading sensors located along lengths of fiber optics, which are embedded. Talvez a nanotecnologia participe fortemente disso, né? Porque nos sistemas biológicos a coisa toda começa muito compartimentalizada. Talvez seja a proposta mais interessante. Por aí vai. Só como exemplo, né? Essa transformação aerodinâmica desse perfil, basicamente com um cabo ligando o borde de ataque ao borde de fuga, é possível de ser feito. Né? No caso de uma asa tridimensional, obviamente uma superfície inteira, e você muda completamente a aerodinâmica da superfície. Né? É o que as asas dos pássaros fazem, com uma eficiência enorme. Né? Os veículos não tripulados, isso com certeza é uma tecnologia que vai caminhar muito rapidamente, né? Ela já está cada vez mais madura. Uma coisa que me impressionou foi esse primeiro pouso de um veículo cargueiro não tripulado num porta-aviões da Marinha. Ele não conseguiu fazer o pouso de primeira não, mas na terceira ele acertou. Né? Engraçado é que o sinalizador do Converse, né, ele continuou fazendo o sinal que ele faria para o piloto. Né? Não sei muito bem para que ele faz esse sinal. Tem jeito de você passar aí para a gente? Quarto, né? Ele continua lá, o piloto. Ele acha que vai ser obedecido pelo piloto, também não vai. Eu fico esperando para ver se realmente ele aí. Vai ou não vai? Quando a gente imagina a dificuldade que é um pouso tripulado num porta-aviões, né? É sempre um acidente que foi evitado, né? Saber que as máquinas autônomas estão fazendo isso é muito curioso. Está tentando, na terceira ele pega. Aí agora ele acertou. Então é um negócio assim fascinante saber que essa tecnologia já está disponível aí. Né? E por fim as microaeronaves, que também eu acho que vão ter um impulso muito grande. Né? É também uma área interessante para a gente investir, porque pelo próprio custo, alguns problemas, quer dizer, a gente vai ter problemas imensos de miniaturização, mas talvez os custos, e alguma coisa a gente talvez consiga, né, nessa área aí. Bom, e no sério, só para a gente terminar então.
A grande questão do CEA, para mim, vai ser a renovação da equipe, né? Tem um número razoável de professores que já está em final de carreira, né? Tem uma dupla, eu e o Uti, os alunos chamados de os cotonetes, né? Mais ou menos no final de carreira. E aí, uma informação do Uti, talvez, que o grupo ainda não tem. Ontem o professor Balder me comunicou que a partir desse mês ele já está recebendo o pé na cova também. O pé na cova é o abono de permanência para quem já tem o direito a aposentar. Dele ainda é aposentadoria parcial. Então, essa é a grande questão do CEA. Vai ter que haver uma renovação da equipe, inclusive, né, com a chegada de pessoas que têm uma nova competência, que é a competência para engenharia espacial. Né? Agora a Maria Cecília é a primeira, a pioneira, é a Cláudia Barros, da área espacial, né? Está chegando agora. Então, essa é a grande questão. O que eu gostaria que acontecesse é que houvesse um extremo cuidado, um extremo zelo na contratação dessa nova equipe. Né? Que a gente não atropelasse, às vezes, a burocracia da universidade, impõe prazos que não permitem a divulgação, coisas desse tipo. A gente tem que investir. Afinal de contas, a história dos próximos 50 anos vai ser contada por essa turma aí. Claro? Aliás, quem já está falando aqui é o Paulo, você, o Paquinho. Vocês vão fazer os próximos 50 anos, pelo menos. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Do ponto de vista de incógnito, a gente não tem como fazer frente a ela. É a política nacional de educação. A gente não sabe o que vai acontecer, o que a universidade brasileira vai virar. Né? Não há como prever. Nós não temos a nível de país um planejamento estratégico. E a nível de planos de educação, eu já ouvi, desde a Lei Calmon até hoje, volta e meia, agora no próprio pré-sal, né, já foi votado que 75% dos royalties serão aplicados em educação. Vamos ver o que isso pode trazer para a gente. Do ponto de vista de oportunidades, a gente tem uma reativação do Programa Espacial Brasileiro. A gente viu nessa semana iniciativas importantes nessa área. O Brasil está muito tímido nisso, parece que agora vai querer avançar. Então, quem chega na frente, acredito muito que vocês tenham uma grande facilidade nisso aí. A chegada de novos professores, eles vão trazer mudanças de motivação, de conhecimento, da própria visão. Né? Isso dá uma mexida no grupo, eu acho que vai ser... Isso tanto gera oportunidade, quanto gera desafios. Né? Outra coisa que a gente tem que fazer de modo mais coordenado, né, é integrar com os avanços em competências de infraestrutura de áreas afins na escola de engenharia e na própria UFMG. Então, acho que no CEA é por aí que a gente vai ter que atuar. Né? Aí cabe a turma nova, né, e mais aos que estão chegando, fazer isso aí. Ok? Então, basicamente era isso que eu queria comentar com vocês. Né? Eu espero, firme da minha parte, né, poder rever no centenário, né, ainda com 111 anos. Pode ser que a medicina avance mais que a aviação, tem essa grande esperança, essa grande expectativa. Né? E aí, com certeza, a gente vai estar aqui para comentar sobre isso. Ok? Então, muito obrigado.